Olá, muito boa tarde para você aí de casa. TH Mais Notícias está chegando ao vivo nesta quinta-feira, feriadão, 18 de junho, dia de Corpus Christi. Como é bom ter você aí do outro lado ligadinho com a gente. Muito obrigada pela companhia. Somos mais de 200 municípios e a nossa transmissão, você já sabe, além da TV, você também pode acompanhar as notícias pelo portal sbtinterior.com/ao vivo. Estamos chegando. Boa tarde, Rodolfo. Oi, Mel. Uma excelente tarde para você. Uma ótima tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação nesse feriadão, né, pessoal em casa aí, numa boa, participando e assistindo aqui ao nosso TH Mais Notícias. Lembrando que você pode também participar do nosso programa sempre que quiser, tá bom? É só mandar o WhatsApp pro 17981278656. Manda aquela sugestão de reportagem, aquela foto, participe, fique à vontade, tá bom? Então vamos para os destaques da edição de hoje. É isso aí, dia de Corpus Christi e a comunidade católica está em festa. A gente fala sobre essa tradição que enfeita muitas cidades da região. Piquerobi é destaque, viu, como uma das maiores celebrações do Oeste e Noroeste paulista. Ana Palácio. Os tapetes por aqui já estão prontos, aguardando a procissão que vai ser às 6 horas da tarde. Muita gente participou desse trabalho, um momento de devoção, fé e muita alegria, que eu vou contar como foi daqui a pouquinho. E a cidade fica bastante movimentada, mas infelizmente o feriado começou também com tragédias. 2 pessoas morreram em graves acidentes em Votuporanga e em Monte Aprazível. As causas devem ser investigadas. E em Rio Preto, DEIC da Inter5 deflagrou mais uma fase da operação Fim da Linha de Combate à Criminalidade. Vários mandados de prisão foram cumpridos. E atenção, famílias inscritas em programas sociais e que utilizam a antena parabólica, aquela tradicional para conseguir assistir TV. É que o prazo para solicitar a substituição gratuita desse equipamento já está terminando. Detalhes com o Lucas Piccolo. O prazo vai até o dia 30 de junho e a instalação é feita por uma entidade sem fins lucrativos que presta o serviço para a população de menor renda familiar. Até agora já são mais de 4.900.000 kits digitais instalados em nosso país. Já eu volto com todos os detalhes. Combinado. E a gente vai deixar você aí de casa com aquela sensação gostosa de nostalgia. Conhece o Chaves? Eu adorava. E você, Joyce Cremonese? Com certeza, Melissa, fez parte aí da minha infância e em Rio Preto uma exposição interativa leva a gente praticamente dentro, viu, da Vila do Chaves. Já eu conto todos os detalhes para vocês. Fiquei curioso para poder voltar ao tempo aí com a Joyce Cremonese, então até já, Joyce. Tem essas e outras notícias a partir de agora, então fica com a gente porque o TH Mais Notícias está só começando. Hoje é dia de Corpus Christi, festa da Igreja Católica que celebra a presença real de Jesus na Eucaristia. Piquerobi comemora a data com um dos maiores eventos religiosos da região. Ana Cláudia Palácio está na cidade e mostra pra gente um pouco dessa tradição que atrai milhares de pessoas. Boa tarde, Ana. Oi, Mel, boa tarde para você também. Olha só, vou deixar o pessoal aí de casa, né, com um gostinho de quero mais. Os tapetes por aqui, olha só, são 500 metros de extensão de ruas enfeitadas, já estão prontas para a procissão que acontece logo após a missa, a partir das 6 horas da tarde, viu? Para fazer esses tapetes aqui foram necessárias 32 toneladas dessas pedrinhas também de tecido e outros materiais e a ajuda de muita gente, muitos fiéis, muitos visitantes e
voluntários vieram logo cedinho aqui confeccionar esses tapetes que são tradição aqui na cidade e atraem turistas de todo o estado de São Paulo. A previsão é que 16 mil pessoas passem por aqui ao longo do dia para participar das celebrações religiosas. Mais cedo eu conversei com o padre, que é responsável aqui pela paróquia, e conversei também com a prefeita da cidade, e eles falaram um pouquinho aí do que é essa celebração e também da importância dela aqui para o município. Vamos ouvi-los. Para a gente bem entender, a gente tem que voltar para a última ceia de Jesus, para a celebração da Quinta-feira Santa, quando Jesus, no ato supremo de amor e de entrega, antes de ser crucificado, ele se deixa no sacramento da Eucaristia aos seus discípulos, à igreja toda, ao povo de Deus. Ele institui naquele momento o sacramento da Eucaristia como presença real dele vivo, ressuscitado entre nós. Depois nós celebramos a festa de Corpus Christi, na realidade, em toda a celebração da missa. Mas uma vez por ano, de modo particular nesta festa, quando a igreja sai da missa e vai com o Santíssimo Sacramento, mostrando ele ao mundo, para expressar a nossa fé em Cristo vivo e ressuscitado que está presente entre nós. São 58 anos de tradição, né? Então, e a festa, cada ano, a gente consegue aprimorar e melhorar mais. Quando as pessoas vê a grandiosidade da festa, não imagina que é uma cidade de menos de 4 mil habitantes, fala não, mas não é possível. É possível a gente ter essa tradição, né, e fazer cada ano melhor. Pois é possível sim, e aqui tudo é muito bonito. Quem vem pela primeira vez acaba se encantando bastante com o colorido aqui dos tapetes, que são muito bem feitos com muito capricho pelos voluntários, pelos fiéis. Cerca de 600 pessoas participaram da confecção deles, chegaram aqui ainda de madrugada para poder deixar tudo pronto para os visitantes. E também um momento de muita emoção, de muita fé, muita gente faz questão de participar desse momento. Então a gente acompanhou logo cedinho, eu e o Thiago Parisotto, crianças, jovens, também adultos, todos eles participando unidos da confecção desses enfeites de rua aqui por onde vai passar o Santíssimo Sacramento. Eu conversei, né, com algumas pessoas por aqui também que falaram dessa emoção, inclusive famílias que vieram participar juntas, né? Conversei inclusive com o Miguel, que tem 9 anos, super fofinho, que sabe muito bem, né, o que significa essa data, e com a mãe dele também. Então vamos escutar o que eles disseram pra gente. Acordou cedinho, mas como é que você está se sentindo? É bom poder participar? Né, para celebrar a festa do corpo e sangue de Cristo, né? Para ver como que a gente pode relembrar a vida de Cristo, quando ele veio vindo do Domingo de Ramos até nós. É muito gratificante, né? Eu falo, não tem como não ser contagiado por esse dia, né? E ainda mais estar aqui hoje representando a catequese, né? Junto com os catequizando, ele é catequizando, né? Tá vivendo esse momento é muito importante e é o que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. É esse caminho, essa dedicação pela igreja, a estar cuidando do que é sagrado, né? Que esse dia é muito especial para nós aqui em Piquerobi. Gostoso poder acompanhar essa celebração, né? As pessoas acabam contagiando a gente com esse momento de fé, de devoção também. Por aqui já está rolando a quermesse, começou por volta das 10 horas da manhã, já teve a bênção também dos motociclistas, mais de 700 motos passaram por aqui para receber as bênçãos, e às 6 horas da tarde tem a Santa Missa e logo em seguida tem a procissão e tem show à noite também, viu? Então quem chegar por aqui, além de participar das celebrações religiosas, pode aproveitar para comer um pouquinho aí nas barracas tradicionais e curtir o show mais tarde também. A entrada, claro, é de graça. É uma festa realmente comovente que nos deixa emocionados, vendo aí os relatos, o menininho tão pequenininho já tão consciente, não é? E é uma festa celebrada em muitas cidades da nossa região, inclusive com os tapetes, viu? Então, você quer participar, vá até a paróquia aí da sua cidade, do seu município, converse direitinho para saber a programação com relação a tapete, procissão e também as missas realizadas durante todo esse dia. Muito obrigada, Aninha, pelas suas informações.
E o feriado de Corpus Christi vai ser com tempo aberto em todo o estado, estável, não tem previsão de chuva, com céu claro, sol aparecendo ali entre poucas nuvens. Isso tudo é por causa da atuação ainda da massa de ar um pouco mais seco e frio, que mantém as temperaturas mais baixas durante a noite e também durante o amanhecer, só que à tarde as temperaturas aumentam e faz calor. Veja no mapa. Em Araçatuba, a máxima agora à tarde chega aos 31 graus. Em Presidente Prudente, o sol aparece entre poucas nuvens, com 31 de máxima. Em Rio Preto, o dia também vai ser ensolarado. A máxima chega aos 30 graus. Em Penápolis, temperatura 30 graus hoje à tarde. Em Presidente Epitácio também vai fazer calor, 31 de máxima, a mesma temperatura de Marinópolis. E agora a gente abre espaço para uma das figuras mais queridas da TV brasileira, o Chaves. Isso. Quem não adora, não é? O menino que mora dentro de um barril e mesmo com tão pouco faz da vida uma verdadeira festa. O Shopping Iguatemi em Rio Preto recebe a mostra Chaves à exposição. E a repórter Joyce Cremonese tá lá e traz pra gente um aperitivo dessa experiência nostálgica. Eu ia falar boa tarde, mas cadê a Joyce, meu Deus? Está escondida, brincando com o Chaves, será? Onde será? Na casa do seu Madruga? Isso, Melissa Alcântara. Você acha que ia perder a oportunidade, Melissa, de sair de dentro do barril do Chaves? Mas nunca na minha vida. Olha, estamos aqui na vila mais famosa, né? Que é a Vila do Chaves. Esse barril que já contou muitas histórias. O Chaves já chorou muito dentro desse barril, não é mesmo? E aqui, né, onde boa parte, né, das histórias, né, da Vila do Chaves aconteceram, né? A gente já deu muita risada, a gente já chorou, enfim, né? É um seriado, né, humorístico mexicano que estreou, né, no SBT em 1984 e só parou, ficou 36 anos ininterruptos na telinha do SBT e só teve uma pausa ali em 2020, mas já voltou de novo para nossa alegria. E eu vou então passear um pouquinho aqui para deixar vocês com gostinho aqui no Shopping Iguatemi, onde está acontecendo aí essa exposição. Então a gente vai voltar aqui um pouquinho no contrafluxo. A gente tem aqui, ó, um pouquinho sobre os dubladores, né? Sem eles, claro, a gente não ia conseguir aproveitar essa série, né? Então aqui tem muitos dubladores e aqui, ó, o Marcelo Gastaldi, quem fez a voz do Chaves, né? E uma curiosidade também aqui da exposição que eu achei muito legal é que aqui nessa parede a gente tem alguns roteiros. Aqui são roteiros digitalizados, né? Escritos à máquina. E uma curiosidade é que tudo, né, a própria Vila do Chaves, o Chapolin, são personagens que foram criados pelo Roberto Bolanhos. E ele quem escrevia todos os roteiros. E aqui são roteiros, inclusive, que não foram para o ar. Então, o pessoal vai poder conferir também um pouquinho desses roteiros. Aqui do outro lado, a gente tem os personagens em tamanho real, com a roupinha deles. O professor Girafales, a Dona Florinda, a Bruxa do 71 e o Seu Madruga, né? Que inclusive, né, ele faz ali o papel, né, de um bêbado que começou com o Roberto Bolanhos em outra novela e aí então ele agregou esse personagem também na Vila do Chaves. E lá na parede, lá em cima, Alcir, nós temos escrito à mão os roteiros, são realmente os roteiros que o Roberto escreveu à mão. Por quê? É uma curiosidade também. Ele não conseguia digitar na máquina com todos os dedinhos, ele ficava catando milho, como a gente costuma dizer. Então, primeiro ele passava tudo à mão e depois, então, ele passava, né, pela máquina de escrever ali os roteiros. Vamos seguindo mais um pouquinho para mostrar aqui outros detalhes da exposição. Tem bastante gente conferindo, né, a exposição que acabou de abrir aqui no Shopping Iguatemi. E a gente tem aqui, claro que não podia faltar aqui, Alcir, ó, espera um pouquinho aqui. A gente tem aqui a Chiquinha chorando, fazendo drama, como sempre. Os pirulitos, né, que não podem faltar, que também são um ícone da Chiquinha. Essa personagem também que arrancou muitas risadas durante aí vários anos. Aqui a gente tem então o próprio Chaves, o Kiko com a sua roupa característica.
Vamos caminhando mais um pouquinho. Vamos lá, a gente tem aqui então o Seu Barriga, cobrando o aluguel de todo mundo, que ninguém merece, onde já se viu. Também um personagem icônico. E vamos caminhando mais aqui. O pessoal está conferindo e a gente está junto com eles aqui conferindo a exposição. Essa parte é maravilhosa. Fala um pouquinho sobre o Chapolin Colorado. Você gosta do Chapolin Colorado? Eu nunca assisti, mas acho que deve ser. Ai, eu não acredito! E você conhece o Chapolin Colorado? Ah, mais ou menos. É esse rapazinho aqui atrás de você, ó. Você sabia que ele, na verdade, é um gafanhoto? Não. Pois é. Ele, na verdade, o Chapolin Colorado é um gafanhoto, gente. Foi inspirado num gafanhoto que, aliás, no México, eles comem gafanhotos. Isso eu fiquei sabendo hoje. E não é verde conforme um gafanhoto, porque, na época, as gravações eram feitas em chroma key. Para quem não sabe, aquele tecido que pode ser azul ou verde. Então, para não correr o risco, né, na hora da gravação do Chapolin desaparecer, então eles tiveram a brilhante ideia de fazer o Chapolin colorado, vermelho. E uma outra curiosidade, o Roberto Bolanhos, ele gostava muito de futebol. Inclusive, ele jogou um tempo, né? E ele torcia para um time colorado lá do México. Então, casou perfeitamente a ideia, né? Do gafanhoto, então, se tornar um colorado. E aí a gente tem ele aqui em tamanho real. E, para quem não sabe, o Chaves, ele tinha 1,60 de altura e o tênis dele, gente, tamanho 35, pezinho de criança, pequenininho, mas com uma mente incrível, né? E o interessante, né, do Roberto é que ele queria fazer um humor para toda a família. Então, assim, ele não queria fazer algo que ficasse datado, né, numa época, e que a gente não conseguisse assistir depois, né? Então, por isso que os textos, eles não envelhecem, né? E aí a gente vê aqui, ó, por toda parte, várias fotos de bastidores de gravação, né, durante aí o Chapolin. E a gente tem aqui também uma entrada icônica. Eu vou pedir para o Alciri lá do outro lado para a gente mostrar essa entrada icônica, que eu fiquei sabendo também que no México não é assim, né? Essa entrada, né, com esses trompetes, vamos dizer assim, e todo esse coração do Chapolin, foi feito exclusivamente no SBT, pra gente. Então lá é um pouquinho diferente, mas aqui é essa entrada icônica do Chapolin Colorado, que a gente ouvia a música, né? A gente tem, assim, aquela baita nostalgia de lembrar, né, dos episódios tão legais, né? E aí aqui a gente tem várias fotos, né, para o pessoal poder tirar fotos. Sigam-me os bons. Vamos lá, Alcir, sigam-me os bons. E eu vou encerrar aqui nessa outra parte, que é muito bacana e muito importante também, que fala da história do Roberto, né? Por que ele é conhecido como Chespirito? Porque ele é conhecido como um pequeno Shakespeare. Os textos do Roberto Bolanhos eram incríveis e chamou muito a atenção, né, de um cineasta mexicano. E aí ele batizou, então, o Roberto de Chespirito, Shakespeare pequeno, né? Então é muito bacana, é uma exposição muito interessante para a gente conhecer os bastidores, a história, né, do próprio Roberto, do Chaves. E, claro, matar a saudade, tirar um monte de foto, postar nas redes sociais e apresentar para as crianças, né? Inclusive, né, todo esse universo do Chaves, que pelo menos para mim fez parte aí da minha infância e até hoje, né, eu passo isso para os meus sobrinhos, para minha enteada, todo mundo assiste até hoje, é muito bacana, gente. Adorei, Joyce. Muito obrigada pelo passeio. Me senti aí nos ambientes e você traduzindo tudo com muito brilhantismo. Muito obrigada mesmo. E essa nova geração, não é? A gente até lamenta que eles não possam aproveitar na sua completude aí a grandiosidade do Chaves, do Chapolin. E eu acho que é até um pouquinho do YouTube. Então, as mamães e os papais que puderem tirar um pouquinho do YouTube, eu acho que o YouTube limita ali as crianças. Pois não, Joyce? Mas olha,
Olha, vale ressaltar, dá tempo ainda, porque o Chaves passa todos os dias 8h45 no SBT. Então é só ligar lá no SBT, logo depois do SBT Brasil, tem Chaves pra gente poder apresentar aí pra criançada. É isso aí, tirar um pouquinho o celular da mão das crianças e colocarem eles para verem essas histórias incríveis de muita humanidade, com toda certeza. Ô Joyce, eu vou dizer o seguinte, depois desse passeio que você me proporcionou, será que eu vou pagar esse mico? Que pena que acabou, Joyce. Obrigada pelas suas informações. Que feriadão gostoso, não é? Vamos lá, então, ó. Vou pedir duas coisas nesse WhatsApp. Uma, se você que acompanhou Chaves e Chapolin, manda pra gente. Mas, como a gente já adiantou, hoje, dia de Corpus Christi, então, na sua cidade tem a tradição de enfeitar as ruas com os tapetes? Quem tiver, eu vou pedir para mandar fotos aqui no nosso WhatsApp. Vai lá na rua, tira uma foto bem bonita, hein? E manda aqui pra gente mostrar no jornal. Nosso WhatsApp é o 17981278656. E você também pode apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eu tô esperando, hein? Ou do Chaves, Chapolin, ou então da rua. Tira uma foto ali dos tapetes de Corpus Christi aí na sua cidade e manda aqui pra gente. Eu quero ver as cidades da nossa região todas enfeitadas aí nesse feriado religioso. Vamos fazer um intervalo? E a seguir você vai ver que a DEIC de Rio Preto deflagrou mais uma fase da operação Fim da Linha de Combate à Criminalidade. Os detalhes já já. Meio-dia, 26 minutos, estamos de volta para falar que a DEIC de Rio Preto realizou mais uma fase da Operação Fim da Linha. O objetivo é cumprir mandados de prisão pendentes e aumentar a sensação de segurança para a população. Assunto para Joyce Cremonese. Joyce, quantas pessoas foram presas dessa vez? Nessa fase da operação, Melissa, 6 pessoas foram presas na região de São José do Rio Preto. Mas essa operação também cumpriu mandados em outras cidades, como em São Paulo, capital, Piracicaba, Boituva, Campo Limpo Paulista, Santa Bárbara do Oeste. Totalizando, em São José do Rio Preto e nessas cidades, 11 presos. Desde o começo da operação, que está na terceira fase, foram presas 34 pessoas. Pessoas que estão sendo procuradas pela justiça por conta de crimes como homicídios, roubos, que foram aí praticados, em várias partes do país e que muitas vezes esses criminosos acabam se escondendo em cidades aqui do estado de São Paulo. Então, o objetivo é realmente capturar essas pessoas para que elas possam aí cumprir, a pena em que elas foram condenadas. Só para a gente ter uma ideia, tem pessoas ali com condenação até de 14 anos de prisão e que estavam aí soltas na sociedade. Então, é uma operação coordenada com outras polícias civis, aqui do estado de São Paulo, e tem como objetivo, então, identificar essas pessoas e realmente fazer com que elas cumpram aí essa pendência na justiça. Operação que, com certeza, é um fim na linha para quem aí estava fugindo da justiça, mas agora vai ter aí que cumprir, pagar aí o que está devendo na justiça, viu, Melissa? A bandidagem vem aqui para o interior achando que vai ter vida mansa, vida fácil, mas a polícia está de olho e está realizando aí com frequência essas operações e capturando e prendendo esses marginais. Muito obrigada, Joyce, pelas suas informações. E a gente continua falando aí de assunto policial agora com o Rodolfo. Policiais civis de Dracena fizeram ontem à noite a Operação Crackton contra justamente o tráfico de drogas ali na cidade. Essa ação foi realizada em um ponto próximo do bairro Bela Vista, onde há muita vegetação, arbustos e também pastagem, e vinha sendo utilizado, segundo a polícia, para que traficantes possam esconder drogas e também como rota de fuga durante eventuais ações da polícia. Durante a aproximação das viaturas, 3 homens que estavam ali no local fugiram pela área de pastagem.
Neste local onde os suspeitos estavam, os policiais encontraram porções de cocaína, crack e também maconha. Já estavam embaladas em diferentes tamanhos, justamente para que elas pudessem ser vendidas. A operação integra um conjunto de ações estratégicas e contínuas que a Polícia Civil na região está fazendo ali, justamente para enfrentar o crime organizado. E o novo laudo da perícia sobre o vídeo em que o vice-prefeito de Rio Preto é acusado de cometer injúria racial contra um segurança do Palmeiras manteve a conclusão de que Fábio Marcondes não usou termos racistas. De acordo com o documento, Marcondes disse paca véia e não macaco velho. Em nota, a defesa do vice-prefeito informou que ele já prestou depoimento à polícia e nega que tenha usado qualquer expressão de cunho racial. O advogado do Palmeiras afirmou que o resultado do laudo não surpreende, já que foi realizado pela mesma perita do primeiro laudo. Informou ainda que vai analisar o que pode ser feito a partir de agora. O caso ocorreu após uma partida de futebol em Mirassol no dia 23 de fevereiro. Marcondes chegou a pedir exoneração do cargo de secretário de obras e licença médica da função de vice-prefeito, mas já retornou às atividades. O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias. O delegado que estava à frente do caso foi transferido para a seccional de Fernandópolis. E agora a gente fala sobre acidentes, né? Porque uma jovem de 26 anos morreu, infelizmente, em um grave acidente que aconteceu nesta madrugada em Votuporanga. Outros 2 homens ficaram gravemente feridos. Deixa eu chamar aqui o repórter Lucas Piccolo, que ao vivo traz as informações para a gente. Ô Lucas, a rodovia inclusive precisou ser interditada. Boa tarde. Oi, Rodolfo, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando de casa. Sim, um trecho dessa rodovia onde esse acidente aconteceu precisou ser interditado então pela polícia, até para o trabalho da polícia científica que segue investigando esse caso e também para a orientação ali dos usuários. Mas em pouco tempo, brevemente, os policiais também já conseguiram liberar o fluxo normal. Esse acidente aconteceu na rodovia Péricles Bellini, na cidade de Votuporanga, na região de São José do Rio Preto. Segundo informações da polícia rodoviária, foi um acidente frontal entre 2 carros. Um desses carros vinha então sentido Iandeara até Votuporanga, o outro em sentido contrário, e ainda por causas a serem investigadas teve essa colisão frontal. O fato é que os 2 veículos bateram de frente e as imagens inclusive mostram o impacto dessa batida. Foi na rodovia, então uma velocidade maior do que normalmente é vista dentro da cidade. Realmente os 2 veículos ficaram destruídos e causaram então essas 3 pessoas feridas. Uma delas inclusive essa jovem de 24 anos que morreu infelizmente ainda no local dos fatos, não conseguiu nem ser levada para o hospital. Realmente a gravidade desses ferimentos, teve a morte confirmada pelos médicos ainda na rodovia ali no local do acidente. Ela que estava como passageira de um dos veículos e quem conduzia o veículo era o marido dela, um homem de 26 anos que também ficou gravemente ferido, e no outro veículo então quem conduzia o outro veículo que se chocou de frente era um idoso de 73 anos de idade. Tanto esse idoso então quanto o marido da jovem que acabou morrendo ficaram gravemente feridos, tiveram que ser levados até a Santa Casa de Votuporanga, onde seguem internados em observação, os 2 em estado grave de saúde. Esse acidente então registrado ontem à noite na cidade de Votuporanga, aqui na nossa região. Ô Lucas, é uma grande tragédia realmente, a gente até percebe nas imagens aí enquanto você falava, o local do acidente. Claro que a polícia ainda vai estar lá, vai apurar para saber exatamente o que provocou essa batida, mas a gente percebe claramente que nesse trecho aí é de faixa dupla contínua, ou seja, proibida a ultrapassagem nos 2 sentidos da pista. Um acidente muito grave que acabou infelizmente vitimando esta jovem. A gente reforça que ontem você até falou do início da Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária, feriadão prolongado, muita gente na estrada, então tem que ter cuidado, tem que tomar atenção aí, evitar manobras mais arriscadas, justamente para você preservar a sua vida e também a vida dos próximos. E aproveitando que você está ao vivo aqui, Lucas, teve um acidente também grave em Monte Aprazível e um policial militar acabou morrendo também. Como que foi esse acidente?
Exatamente, Rodolfo. Mais um acidente fatal, né, nesse começo de feriado. Dessa vez foi um acidente parecido, mas a colisão frontal foi entre esse carro, então, que era conduzido por esse policial militar, e um caminhão, né? E aí esse acidente frontal também, segundo a polícia rodoviária, a suspeita, né, é que esse policial militar que estava conduzindo o carro, ele teria feito uma ultrapassagem em um local de ultrapassagem proibida. Teria sido isso, então, a suspeita é que isso teria causado esse acidente fatal. Nesse caso, o policial militar que ele atuava, trabalhava na cidade de Planalto, aqui também no estado de São Paulo. Ele chegou a ser socorrido com vida, foi levado então para a Santa Casa de Monte Aprazível, esse caso que aconteceu na estrada vicinal João Pedro Rezende, só que realmente devido à gravidade, né, dos ferimentos, ali no hospital, na Santa Casa então da cidade, ele teve a morte confirmada. Nesse caso, o condutor desse outro caminhão, que também se envolveu no acidente, não ficou ferido. O caso também segue sendo investigado, né, mas a polícia então tem essa suspeita, que era um local de ultrapassagem proibida e infelizmente, né, esse policial militar, ele acabou tentando essa ultrapassagem irregular, acabou se envolvendo nesse acidente fatal. Então, 2 acidentes fatais aí, né, Rodolfo, nesse começo de feriadão prolongado de Corpus Christi. É lamentável, né? A gente sempre reforça aqui a importância de ter uma direção mais tranquila, mais segura. Deixa eu aproveitar que você está aí ao vivo na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba. Você chegou um pouquinho mais cedo. O que você tem percebido aí do movimento? Tem mais movimento do que o normal? O que você tem percebido? Mostra pra gente aí ao vivo. O movimento está bem intenso aqui agora, nos 2 sentidos, viu, Rodolfo? A gente percebe realmente um fluxo de veículos. Nesse momento, os veículos mais vindo aqui, né, pela rodovia. Mas a rodovia Marechal Rondon, que é uma das principais rodovias aqui de ligação, né, do interior do estado de São Paulo para a capital. Então a gente percebe, né, o feriado realmente começou hoje, né, então o fluxo aqui nesse horário de almoço agora é muito grande, as pessoas, né, indo até a capital ou voltando também aqui para o interior. Então a gente percebe que em comparação com dias normais, né, de semana, que não tem feriados, a gente percebe que realmente o fluxo está maior que o normal, os carros passando aqui, então toda a atenção é pouca, né? Tem que ficar muito atento realmente para que esse feriado prolongado não acabe virando tragédia. Nesse trecho aqui, é o sentido aqui, uma só vai, outra só vem, então é mais difícil ter um acidente, né? Porque o sentido é único aqui para quem está vindo, por exemplo, mas como eu disse, toda a atenção é pouca, às vezes a pessoa ali com muita confiança vai tentar uma ultrapassagem, uma manobra mais arriscada, acaba se envolvendo em um acidente e o que era para ser uma curtição, né? Um descanso nesse feriado, acaba virando uma tragédia. Hoje é um dia um pouco maior de movimento, né? O pessoal aproveitando para viajar, e aí sexta-feira diminui, e aí também no domingo a expectativa é que tenha mais movimento na volta do feriadão, então atenção no trânsito para a gente evitar acidentes. Lucas, obrigado aí pelas suas informações, atualizando o feriadão, o movimento nas estradas da nossa região, e infelizmente também já trazendo notícias trágicas sobre mortes, Mel. É isso aí, Rodolfo. E a gente segue aí falando sobre estradas, movimentação, porque o excesso de velocidade continua sendo um dos principais problemas aí nas rodovias federais do Brasil. Em 2024, quase 90% das infrações registradas pela Polícia Rodoviária Federal foram por motoristas trafegando acima do limite permitido. Uma realidade que pode colocar em risco a vida de quem dirige e também de quem está na pista. As imagens mostram a imprudência desse motorista que foi flagrado dirigindo o carro a mais de 180 quilômetros em um trecho da BR-153, onde a velocidade máxima é de 100 quilômetros por hora. A infração é gravíssima, pode resultar em multa superior a R$ 880 e as penalidades vão além. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista que ultrapassar mais de 50% do limite de velocidade permitido tem automaticamente a CNH suspensa e precisa fazer um curso de reciclagem para voltar a dirigir. Em todo o país, mais de 6,5 milhões de infrações foram registradas nas rodovias federais em 2024. Quase 90% delas foram por excesso de velocidade. E o dado mais alarmante, mais de 5 milhões de motoristas foram flagrados dirigindo até 20% acima do limite permitido. A velocidade excessiva, ela aumenta a probabilidade da ocorrência de um sinistro de trânsito, né, de um acidente. E quando esse acidente acontece, a probabilidade de ter um acidente de gravidade maior
ele é muito mais intenso, né? Esse acidente ele pode ter um potencial de dano muito grande. Na região de São José do Rio Preto, os números seguiram uma tendência diferente. De janeiro a maio deste ano, foram 276 multas aplicadas em 46 fiscalizações. No mesmo período do ano passado, foram 715 multas em 41 ações. Uma queda significativa, mas que tem explicação. A gente tem que considerar que a gente teve um período relativamente grande em que os radares não estavam em operação. Tanto os radares fixos, por questões técnicas e documentais, né, eles tiveram um período em que eles não tiveram em operação, e os nossos radares portáteis também por questões de aferição, esses equipamentos precisam ser aferidos frequentemente. Então, a grande explicação talvez seja essa, né? Esse período em que não houve uma operação efetiva e fiscalizatória desses equipamentos. Apesar dos abusos, os motoristas sabem do risco que o excesso de velocidade pode causar. A gente faz muitas cidades durante o mês aí trabalhando, e durante o percurso a gente vê muita loucura, digamos assim, né? Pessoas que ultrapassam o limite de velocidade, não respeitam as vias, e uma das coisas que a gente muito vê é família sendo destruída por esses imprudentes, né? Pessoas por ter um carro de valores excessivos quer achar que também a rodovia vai suportar uma velocidade de 180, 200 por hora. Isso é uma loucura, né? A pessoa coloca a vida própria em risco e a do condutor que está do lado, que está vindo. Para a Polícia Rodoviária Federal, a conscientização continua sendo o melhor caminho para reduzir os acidentes nas rodovias. Afinal, o excesso de velocidade, mesmo em pequenas porcentagens, pode fazer toda a diferença entre chegar ao destino com segurança ou ter a viagem interrompida por algum acidente. O motorista precisa entender que a velocidade excessiva ela vai aumentar esse risco e, em caso de acidente, a gravidade. Então, quando o motorista tiver essa consciência, a gente acredita que a gente vai ter um trânsito mais seguro, não só na nossa região, mas no Brasil todo. Tem velocidade aí que os motoristas chegam, que é como o entrevistado da reportagem disse, é loucura. E fica aí o alerta do policial, não é mais importante do que chegar rápido, é chegar ao destino. E a gente sabe também, né, Mel, que muitos carros acabam tendo uma potência de velocidade muito alta, só que as estradas muitas vezes não estão preparadas para isso. Então qualquer abuso, qualquer direção um pouco mais aí para frente pode causar acidentes, e aí a gente viu os dados aí também, viu os acidentes que a gente já mostrou agora. Então tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Vai chegar mais cedo, então sai um pouquinho mais cedo em casa também para não ter que pisar um pouquinho mais fundo ali no carro. Mas agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque eu quero falar com você que gosta de animaizinhos de estimação. Eu tenho certeza que toda a nossa região é apaixonada pelos pets. Então, já anota na sua agenda, porque eu tenho um convite para te fazer. É o Campanheiro, que será realizado em Araçatuba, num domingo, dia 29 de junho, tá bom? Então já, 29 de junho, domingo, Araçatuba, Campanheiro, a partir das 8h30 da manhã, lá na Praça João Pessoa. Brinquedos infláveis para criançada, pipoca, algodão doce, um montão de coisa bacana, além de orientação também veterinária sobre vacinação, castração de pets, além de serviços de saúde para toda a população, tá bom? E uma coisa muito interessante no Campanheiro é o concurso Pet, que tem várias categorias: maior e o menor cão, animal mais parecido com o tutor, a melhor fantasia e também o animal mais exótico, além de muitas apresentações artísticas, tá bom? Dia 29, então, um evento do TH+ SBT Interior, oferecimento Performa Natural, alimento super premium e Cobase Pet, Casa e Jardim. Eu tenho certeza que você não vai perder. Então, reforçando, dia 29 de junho, em Araçatuba, o Campanheiro é diversão para toda a sua família. E lembrando que você, feriadão, está aqui assistindo ao TH+ Notícias, tem aqui ó, o nosso WhatsApp, esse QR Code, para você participar, mandar uma mensagem, mostrar como que você está aí aproveitando esse feriadão também. Fique à vontade para participar.
Hélida de Birigui mandando uma foto bonita aqui de um tapete de Corpus Christi. Olá, boa tarde, Rodolfo e Mel. Essa é a nossa comemoração de Corpus Christi da paróquia São Brás, em Birigui. Bonito também, lindo, capricho, né, do pessoal nesse dia de hoje. Geisebel Stephanie de Araçatuba, boa tarde, Rodolfo e Mel. Na foto, eu, minha mãe e meu irmão. Quero mandar um abraço para minha mãe lindona, Maria, e todos os amigos de Olímpia. Tá aí a família ali, ó, pousando para a foto aqui no TH Mais Notícias. Gostei, obrigado, tá bom? Geilson de Águas Claras mandou um vídeo. Boa tarde, Rodolfo e Mel. Estou aqui na cidade de Águas Claras. Já limpei meu pomar de laranja e pão-cã. Agora estou assistindo vocês. Eita, trabalhou bastante, hein? Tá aí, ó, tudo limpinho, mas ó, sem colocar fogo, hein? Vamos evitar, Geilson, para não evitar depois que esse fogo se alastre, tá bom? Obrigado pela participação. Júlia Ruda, de Penápolis, boa tarde, Mel e Rodolfo, estou acompanhando as notícias. Valeu, Júlio, obrigado. Fica ligadinho aí, tá bom? Irma, de Araçatuba, boa tarde para vocês. Essa é a nossa turma representando a comunidade São Miguel Arcanjo, em Araçatuba. Muito linda também esse tapete aqui em Araçatuba. Já já a gente traz mais participação do pessoal. A seguir, atenção famílias inscritas em programas sociais e que utilizam a antena parabólica, aquela tradicional. É que o prazo para solicitar a substituição de graça está terminando. Já já a gente traz todos os detalhes. Olá, faltando 12 minutinhos para 1h da tarde, o TH Mais Notícias está de volta para falar sobre a inadimplência imprudente. Mais de 46 mil prudentinos ainda não pagaram o IPTU. A dívida ultrapassa os 18 milhões de reais. Ana Palácio, ao vivo, fala sobre esse problemão aí que a cidade tem que enfrentar, Ana. Realmente é um baita problema, viu, Mel? Porque quando as pessoas deixam de pagar o imposto em dia, isso acarreta, impacta diretamente no investimento que é feito na cidade, Esse valor, ele é revertido aí nas áreas de educação, também na saúde e na própria manutenção do município. Então, quando esse valor não é quitado aí pelos contribuintes, esses investimentos diminuem, prejudicando dessa forma a própria população. Segundo a Prefeitura de Presidente Prudente, então são 46 mil contribuintes que ainda não pagaram o IPTU, totalizando aí mais de 18 milhões em dívidas, Valor que poderia então ser aplicado no próprio município para benfeitorias para todo mundo. Este ano, conforme a Prefeitura, foram emitidos 146.258 carnês e dessa quantidade, mais de 1.400 foram devolvidos pelos Correios à Prefeitura. Quem não conseguiu pagar ainda o IPTU ou quem não recebeu o carnê e por isso não pagou, pode emitir a segunda via no site da Prefeitura. É só entrar no site e emitir esse boleto para fazer o pagamento, Ou também tem a opção de ir até o Atende Prudente, mas lembrando que o pagamento então vai ser à vista. Não tem mais aquela possibilidade de parcelar como quem começou a parcelar lá no começo do ano. O Atende Prudente, reforçando aqui, fica na rua Marechal Floriano Peixoto, número 342, na Vila Marcondes. E é importante que todo mundo que tem esse dinheirinho na mão já faça esse pagamento. Muita gente tem o hábito de esperar, pelo refinanciamento que é feito no final do ano, mas reforçando, isso é benefício para toda a população e a gente tem esse compromisso, Se mora em Prudente, tem um imóvel, o imposto é devido e tem de ser pago. Mel. É isso aí, Aninha. Então, você que está assistindo a gente e está em dívida, está em débito aí com a Prefeitura de Prudente, busca regularizar a situação, porque o benefício é para todos os moradores. Obrigada, viu, Aninha, pelas suas informações. E isso vale para todas as cidades da nossa região, não é? O carnê do IPTU chega para todo mundo e não tem jeito de escapar dele, então, melhor ficar em dia. E aí depois não paga, vai para a dívida ativa e vira aquele problema todo que a gente sabe bem. Mas agora a gente fala de uma tendência de comércio que vem crescendo cada vez mais, que são os mercadinhos de condomínio. Segundo o levantamento da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, esses famosos mercadinhos de condomínio cresceram 53% só no ano passado. Logo pela manhã, a Mariana abriu o armário e percebeu que o pote de café estava vazio. Para ela, um problema simples de ser resolvido.
Isso porque basta descer um andar e comprar no mercadinho do condomínio onde mora, em Araçatuba. Me mudei no começo do ano e eu acho muito interessante porque eu venho de uma cidade menor e lá a gente não costuma ter esse tipo de mercadinho. E aqui eu costumo comprar bastante coisas que acabou em casa, eu tenho certeza que aqui tem, como perecíveis, leite, até a parte de manteiga, laticínio a gente encontra bastante. Segundo a síndica do prédio, o espaço foi levado até o local em 2024, em resposta a diversos pedidos dos moradores. Só o fato deles não ter que saírem, pegar trânsito, fora de hora, final de semana, né? Às vezes está precisando de uma coisa ali na hora para fazer, chega uma visita. Então, assim, é uma coisa que realmente beneficia bastante os moradores, né? Segundo uma pesquisa feita pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, no ano passado, os mercados de condomínio cresceram 53% em relação a 2023. A dona dessa unidade em Araçatuba é a Lívia. Ela conta que dá para comprar dezenas de itens sem precisar ir longe. Eu estou no ramo já faz 2 anos e quando eu comecei era muito mais fácil para a gente encontrar um condomínio sem mini mercado. E agora está cada vez mais difícil. Normalmente eu venho assim, 1 vez, 2 vezes por semana, né? Quando meus netos vêm em casa, né? Porque aí pega a gente desprevenido e aí tem que buscar alguma coisa, principalmente refrigerante, né? Criança não fica sem refri. Muitas bobeiras, salgadinho. Eu costumo vir de 2 a 3 vezes por semana. Eu pego bebida alcoólica, ou refrigerante, ou bolacha. Ela tem preço bom aqui, então é muito prático. Eu moro aqui perto no térreo, é praticidade total. Se por um lado os mini mercados de condomínios ganham força, os modelos mais tradicionais viram o número de vendas cair no ano passado. Ainda segundo a pesquisa, os supermercados e hipermercados registraram uma queda de 10% nas vendas em 2024. Os números revelam que o comportamento dos consumidores está mudando e a prioridade passa a ser praticidade. Para este ano, a expectativa da APAS é que o setor continue crescendo, apoiado numa conjuntura macroeconômica favorável. A nossa expectativa é que o PIB avance 2,2% nesse ano, apoiado especialmente no consumo das famílias. Isso deve produzir maior expansão do setor, maior proximidade do setor com a sociedade e maior abertura de postos de trabalho neste ano de 2025. Então, a nossa expectativa é que o setor continue crescendo, apoiado numa conjuntura doméstica favorável. E é uma demanda muito importante, né? Porque às vezes na correria você esquece de passar no supermercado, tendo o mercadinho ali no condomínio já facilita a vida, já facilita o dia a dia, e isso só tem feito a economia expandir cada vez mais na região. Facilita demais, só atravessar a rua já está ali no mercadinho do condomínio, já pega o que está faltando, está resolvido. Agora, atenção, famílias inscritas em programas sociais e que utilizam aí a antena parabólica tradicional para ver TV. O prazo para solicitar a substituição gratuita desse equipamento pela nova parabólica digital está terminando, viu? Vamos falar ao vivo com Lucas Piccolo, que explica o que fazer para garantir, então, esse benefício. Boa tarde, Lucas. Oi, Mel, boa tarde para você. Quem quer, então, garantir esse benefício, né, deve se atentar, porque o prazo vai até o dia 30 de junho. Hoje é dia 19, são mais 11 dias, então, para fazer essa solicitação da instalação gratuita. E essa solicitação, então, é feita exclusivamente pelo portal, pelo site do Siga Antenado. Siga Antenado, que é uma entidade não governamental aqui do nosso país, sem fins lucrativos também, que presta esse serviço, então, para a população de menor renda familiar aqui do Brasil. E o site, inclusive, está passando aqui embaixo, né? É o sigaantenado.com.br. Ali no portal, então, logo na página principal, vai ter uma tarja bem grande explicando passo a passo. A pessoa vai conversar com o robô, né, que vai pedir ali dados pessoais. O CPF também, lembrando que só nesse site que é feito, tá? A solicitação, qualquer outro site se trata de um golpe. E no site ali também, essa entidade, né, vai pedir o cadastro do CAD único. Esse é o único requisito para a pessoa conseguir fazer a solicitação, é ser inscrita no CAD único. Lembrando que o CAD único é um programa do governo federal que oferece
então benefícios sociais. E para a pessoa ser inscrita no CadÚnico, ela tem que declarar para o governo, então, que ela tem um rendimento mensal de até meio salário mínimo por pessoa na família dela. Comprovando, então, essa renda aí, essa menor renda, né, familiar, ela consegue ser inscrita no CadÚnico e, consequentemente, então, fazer a solicitação, né, pelo portal do Siga Antenado. Até esse momento, ao dia de hoje, 19 de junho, cerca aí de 5 milhões de kits digitais já foram instalados aqui no nosso país, né? Foram mais de 4 milhões e 900 mil kits. Então, muito importante, então, as pessoas que cumpram, né, esse requisito, fazerem, então, essa solicitação pelo site que está passando aqui embaixo para conseguir garantir esse kit digital, até porque a previsão, né, a expectativa é que o sinal da antena parabólica tradicional seja encerrado até o fim desse ano de 2025. É isso aí, você então que ainda não fez essa troca, corre lá, porque depois não vai assistir ao Lucas, a Mel, ao Rodolfo aqui no TH+, SBT, então agiliza para continuar acompanhando toda a programação. Muito obrigada, Lucas, pelas suas informações. Ô Mel, agora a gente vai trazer uma notícia muito bacana, porque nós temos um novo parceiro aqui no nosso TH+ Notícias. E para ser parceiro aqui do nosso programa, precisa ter qualidade, comprometimento, tradição, principalmente com seus clientes, tá? Por isso, eu quero apresentar a loja São Francisco, que fica em Araçatuba, no bairro Jussara, que tem tudo que o seu pet precisa. Veja aí. Se você está procurando uma loja completa para o seu pet, você acabou de encontrar São Francisco, casa de rações, banho e tosa, onde você vai encontrar uma loja completa. Dá uma olhada. A linha de acessórios é incrível, com muitas novidades toda semana, sem contar também a linha de rações. Além disso, você tem uma farmácia completa para o seu pet. Tá procurando um agendamento e qualidade na hora de trazer o seu pet? Você está sem lugar, está perdido? Vem aqui na São Francisco, achou o lugar certo. São Francisco cuida do seu pet muito bem. Está aqui na Luiz Violato 188. Se você está procurando qualidade, atendimento e novidade, você encontrou em um lugar só. Corre para cá. Muito bom, né? Uma loja completinha, então faz o seguinte, passa lá, leva o seu pet, amanhã a loja estará aberta, que ele vai ser muito bem cuidado, tá bom? Uma loja completa, desde ração, banho, tosa, farmácia para o seu animal de estimação. A loja fica lá na rua Luiz Violato 188, no bairro Jussara, em Araçatuba, bem atrás do supermercado Rondon. Aqui embaixo, inclusive, ó, tem o telefone para você anotar, o WhatsApp, que é o 18 98802 5746. Loja São Francisco, tudo para o seu pet em um só lugar. Então vai lá e aproveite. É 12h58, já 1h da tarde, muita gente acompanhando a gente nesse feriadão de Corpus Christi, né? Um dia aí, feriadão no meio da semana. Teve muita gente que aproveitou para esticar um pouquinho, né, Mel? Que não foi o nosso caso. Não, a gente está aqui, ó, firme e forte, trazendo todas as notícias das regiões Oeste e Noroeste Paulista, com o maior prazer, com a maior alegria e também para ver os recadinhos do pessoal de casa. Então, bora lá? Vamos ver quem mandou aqui mensagem, a Lorena de Guararapes. Olha que lindo. Boa tarde, Mel e Rodolfo. Estamos ligados com vocês. Muito obrigada, viu, Lorena? Adorei aí o registro. Um beijo para todo mundo aí da cidade. Próximo recadinho, Alcinete Garcia, de Araçatuba. Boa tarde, Rodolfo e Mel. Minha linda caipirinha, minha neta Heloíse. Amo vocês, não perco um programa de vocês. Muito obrigada, Alcinete. Linda sua Heloíse, num mês de junho todo, manda aí as fotos de caipirinha também, os meninos, as meninas, todos de roupinha caipira a caráter, a gente vai adorar mostrar aqui. Agora a Cris, de Presidente Epitácio. Boa tarde, Rodolfo e Mel, esse é um dos trabalhos da Sagrada Família aqui de Presidente Epitácio, muito lindo, parabéns aí para toda a paróquia. Muito obrigada, Cris, pelo registro. Tamires de Birigui, lá com o pessoal colocando a mão na massa, construindo ali o lindo e abençoado tapete de Corpus Christi. Boa tarde, Rodolfo e Mel. Olha que linda a nossa comemoração aqui em Birigui, da paróquia Santa Clara de Assis.
Muito linda mesmo, viu? Muito obrigada por enviar esse vídeo e nos fazer conhecer aí mais de pertinho o trabalho da Paróquia Santa Clara de Assis. Cláudia, de Badiba City. Boa tarde. Olha o Daniel curtindo Chaves e o Chapolin aqui, não é? Abraços. Tá aí, que legal, bacana. Tem que fazer a criançada conhecer, não é? Essas histórias realmente que são de aprendizado, que trazem alguma coisa de importante, de bagagem para a vida delas. Você ainda não mandou o recadinho, dá tempo, viu? O QR Code não tá aqui? Coloca lá o QR Code pro pessoal pegar o celular rapidinho, apontar a câmera e mandar uma mensagem pra gente. Estamos esperando, viu? A seguir, a Associação em Defesa do Rio Paraná de Presidente Epitácio desenvolve um trabalho de recuperação ambiental. Você vai saber o que esse pessoal tem feito por lá? Já, não sai daí. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso TH Mais Notícias, 1h04. E nós estamos no mês do meio ambiente e no Oeste Paulista, a Associação em Defesa do Rio Paraná, afluentes e também mata ciliar, a Apoena de Presidente Epitácio, tem desenvolvido um trabalho de recuperação ambiental que trouxe já impactos muito positivos ao meio ambiente. A ONG desenvolve diversos projetos de reflorestamento e também de preservação. Vamos ver? O Rio Paraná, em Presidente Epitácio, se destaca em meio ao verde da Reserva Ambiental de 1.000 hectares. Mas o cenário nem sempre foi assim. Nestas fotos dá para ver bem como era a foz do Rio Paraná anos atrás e como está hoje. A recuperação da Mata Atlântica faz parte do trabalho da Associação em Defesa do Rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar, a Apoena. A ONG foi fundada na década de 80 para diminuir os impactos ambientais da instalação da usina hidrelétrica de Porto Primavera. E de lá para cá, mais de 1,5 milhão de mudas de espécies nativas já foram plantadas. O impacto, ele é o que nós chamamos de impacto do bem, né? Um impacto positivo, porque não só restaura a floresta, mas também proporciona o retorno da fauna, o interesse dos estudantes, o interesse dos cientistas, dos amantes da natureza. Então, tudo isso exemplifica o que nós queremos fazer em larga escala, principalmente na nossa região, que nós temos menos de 5% da área original da Mata Atlântica. Ao longo de décadas, a Apoena tem realizado projetos para preservar a Mata Atlântica. Na sede da reserva existe um meliponário, criação de abelhas sem ferrão. Elas desempenham um trabalho muito importante de polinização e para que essa preservação aconteça, é necessário o uso de estratégias e técnicas diversas. Poder restaurar uma área degradada como essa era no passado, você precisa usar várias metodologias e técnicas. Uma delas é o plantio direto, que você coloca muda por muda, que é um processo caro, difícil, trabalhoso. Mas existem outros mecanismos, por exemplo, como a muvuca, que é a soltura de sementes, tanto nativas quanto sementes da agricultura, né, que vão crescer ali e dar as condições para a floresta crescer. Aqui na reserva é feito pensando na preservação das espécies, seja da fauna ou da flora. Esse monte de galhos aqui é proposital. A galharia forma uma espécie de microsistema que atrai pequenos animais que também vão ajudar a manter a riqueza da biodiversidade. Mas para que as matas sejam preservadas é preciso conscientização. Por isso, a educação ambiental é um dos pilares da Apoena. Estudantes de toda a região visitam a reserva. Eles conhecem de perto o viveiro de mudas e também participam de plantios. Conhecimento importante que deve ser aprendido desde cedo, mas com pensamento nas futuras gerações. A gente conheceu também a espécie de árvore que a gente nunca viu. Aí a gente conheceu e conseguiu plantar também. A gente aprendeu bastante sobre quais as plantas que tem aqui e vai ajudar bastante no futuro, né, a planta. Eu gostei de saber sobre as espécies das árvores, sobre a galharia, sobre tudo.
Eu gostei. Estamos num momento muito especial aqui do clima do planeta, né? Aquecimento global e tudo mais. Então, o Instituto Federal se preocupa bastante nessa área ecológica, porque é importante para essas novas gerações que conheçam esse trabalho importantíssimo da Apoena, de restauração da nossa mata, né? De trazer de volta os animais que circulavam aqui antigamente. A natureza exuberante já tem transformado a paisagem às margens do Rio Paraná. O seu Genildo trabalha na ONG há 17 anos e conta que pôde presenciar de perto muitas mudanças. Que era tudo pastagem de gado, né? Hoje você já vê que já tem, a cobertura já está bem intensa, né? Então é um trabalho de formiguinha, mas que está valendo a pena. Apesar das melhorias, ainda há muito trabalho a ser feito. Ainda mais porque a Mata Atlântica hoje quase que desapareceu, principalmente, né, no interior, né, de São Paulo. Então todas essas iniciativas são inspiradoras, são importantes e vai fazer com que o poder público preste mais atenção na sociedade preocupada com a questão ambiental. Hoje está havendo tentativas, por exemplo, de flexibilização da legislação ambiental, está havendo perigo de retrocesso e nós não precisamos de retrocesso, nós precisamos avançar porque a Mata Atlântica, nós todos dependemos da Mata Atlântica e dependemos dos nossos biomas brasileiros, que são essenciais. Tá aí, né, esse trabalho magnífico que a Apoena faz em Presidente Epitácio, reforçando sempre que para você acabar com uma floresta é muito rápido, né? Você consegue cortar uma árvore. Agora, para recuperar, para fazer o reflorestamento, demora anos e mais anos, como é o caso da Apoena, naquela região ali de Presidente Epitácio, né, Mel? E a gente sabe, reforça essa questão importante também da questão do poder público, né? Existem algumas legislações aí para poder facilitar o desmatamento, para a exploração de madeiras, de outros minerais. Então é importante realmente que a gente fique sempre de olho ali, porque o nosso meio ambiente precisa também da nossa ajuda. Esse ano eu já dei minha pequena contribuição, viu, Rodolfo, na preservação aí do meio ambiente. Eu tinha prometido aqui no jornal que eu ia plantar uma árvore, já paguei minha promessa, já não tenho mais dívidas. Está plantada, depois eu posto na rede social. E vamos continuar falando aí de meio ambiente, de toda essa discussão, porque um projeto Disque Árvore em Votuporanga já entregou mais de 8.000 mudas de graça para a população. O objetivo é melhorar a arborização na cidade. O Lucas Piccolo, ao vivo, conta pra gente como funciona, então, essa ação. Lucas. É isso mesmo, Mel. É um projeto muito importante, né, na cidade de Votuporanga, que tem esse objetivo de arborização e que traz vários benefícios, tanto para o meio ambiente quanto para a população também, que tem acesso, né, a um ar, a um oxigênio, né, de mais qualidade que a gente respira. Então é muito importante realmente esse trabalho de arborização em qualquer cidade. E esse projeto em Votuporanga começou em 2017, ou seja, são 8 anos de projeto, uma média aí de 1.000 mudas, né, sendo doadas por ano, agora com esse total de 8.000 mudas em 2025. E é um projeto muito bacana, porque ele não é um simples projeto, né, das doações de mudas, tem todo o trabalho de acompanhamento. A Superintendência de Meio Ambiente, Água e Esgoto da cidade acompanha a população com orientações desde o plantio até também o crescimento dessas mudas. E tudo começa então com os moradores ligando, né, no número do Disque Árvore, que é o nome do projeto. Inclusive os dois números, na verdade, estão passando aqui embaixo. Os moradores então ligam nesse número, vão conversar com equipes, né, da Superintendência de Meio Ambiente de Votuporanga. Ali vão passar informações, o endereço, né, qual que é a muda, realmente a espécie da muda que eles vão pegar para fazer o plantio, e as equipes vão até a casa desse morador, ali passam orientações para o morador, também passam ali o local ideal para o plantio, fazem o quadro na calçada, inclusive desse local ideal, e fazem a plantação da muda. Depois disso, inclusive, o engenheiro agrônomo vai até a casa, reforça, né, essas orientações para o morador e também acompanha o crescimento dessa muda para que a árvore então cresça de maneira saudável, de maneira correta e também no local correto. Então é um projeto muito importante que faz todo
todo esse acompanhamento para que a planta seja realmente plantada ali, cresça na condição ideal para colher esses benefícios, né? Tanto para o meio ambiente, tanto para a população de Votuporanga. Lembrando que é um projeto gratuito, a pessoa não paga nada nem para conseguir, né, o acesso a essa muda, e esse trabalho de orientação e acompanhamento também é totalmente gratuito. População então de Votuporanga que está nos acompanhando, quer participar, quer entrar para essa estatística, né, de 8 mil mudas plantadas na cidade, só entrar em contato por um desses 2 números que está passando aqui embaixo, que são os números do Disque Árvore, e ajudar, claro, para a população, né, com a qualidade do ar sendo melhorada cada vez mais na cidade, e também com o meio ambiente aí, com o aumento da arborização em Votuporanga. Não pague, não tem trabalho, não é? Pelo que o Lucas disse, porque a Saev ali ambiental realiza todo o manejo da árvore e depois ainda acompanha essa mudinha. Que trabalho legal, que trabalho bacana lá em Votuporanga. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas suas informações, porque muita gente às vezes até consegue ter a muda, mas tem uma dificuldade na hora do plantio, então não tem desculpa para não plantar mais uma árvore. É interessante esse projeto, né? Já facilita a vida de todo mundo, tanto na questão da doação das árvores, quanto também do plantio. Gostei, muito legal. E sabe o que é legal também? É você ir a um evento importante bem arrumado, bem vestido, bem apresentável e de repente se você tem algum compromisso importante, um casamento, uma formatura, uma reunião, só que você está preocupado porque não sabe qual traje usar, então calma, porque na Suítes Trajes Masculinos você vai alugar o terno ideal. São trajes elegantes, todos de alfaiataria, com várias opções de cores. E tem ainda trajes infantis para a criançada também ficar no estilo ali, ó, arrasar no look. E a loja tem ainda um diferencial. Você também vai poder alugar o calçado perfeito para combinar com o seu traje. Eu uso Suítes todos os dias aqui no TH+ Notícias e recomendo, viu? É qualidade, veste bem, é agradável de usar também. Então faz o seguinte, ó, a Suítes fica ali em Araçatuba, na rua José Bonifácio, 455, no centro da cidade. Tem um WhatsApp também para você anotar e falar com as meninas lá. É o 189-9685-6277, que está aparecendo aqui embaixo na tela. E tem uma promoção especial agora, até dezembro, ternos lá na Suítes a partir de R$300. Então não perde essa chance não, tá bom? Suítes, você com elegância em qualquer momento. Muito bem, pessoal, vai ficar mais chique aí para os eventos do fim de semana. Já deu o recado aqui, viu, Mel? Porque lá na Suítes não tem discussão, viu? O pessoal realmente sai de lá bonitão. A gente vê, você tá sempre, ó, muito bem alinhado. E agora vamos conversar com o pessoal de casa, ver mais recadinhos no nosso WhatsApp, o Mazaro de Prudente, claro, fazendo a gente passar à vontade. Boa tarde, Rodolfo e Mel. Bora almoçar? Bora lá, Mazaro. Você vai entrar na minha lista negra aí, viu? Obrigada pelo carinho, pela participação. Karine de Parapuã. Olha só que foto linda, que registro lindo. Boa tarde, pessoal. Muito trabalho por aqui em Parapuã. Abraços, parabéns, viu? Ficou muito bonito o trabalho de vocês. Iraneia de Panorama. Boa tarde, Mel e Rodolfo. Minha mãe, Maria de Lourdes, completou 85 anos ontem. Manda um beijo para ela, Dona Maria de Lourdes. Um beijo enorme para a senhora, viu, Dona Maria de Lourdes? Chuva de bênçãos na sua vida. Próximo recadinho, Benedito de Rio Preto. Ah, que legal! Boa tarde, Rodolfo e Mel. Já fiz o meu registro com o Chaves. Abraços. Adorei, Benedito. Muito obrigada, viu, por compartilhar aqui essa foto com a gente. Juliana de Araçatuba, mais tapete de Corpus Christi. É muito lindo, eu fico encantada, gente. Boa tarde, Mel e Rodolfo. Estamos representando a paróquia Nossa Senhora de Fátima de Araçatuba. Abraços, parabéns pelo trabalho aí para todos da paróquia Nossa Senhora de Fátima. João Batista, de Emilianópolis. Boa tarde, Rodolfo e Mel e toda a equipe também do TH+ SBT. Essa é a minha querida Emilianópolis, lindo IP florido na Praça da Matriz. O IP tá lindo, a igreja tá linda e a foto também, viu, João Batista? Muito obrigada por compartilhar
esse registro com toda a nossa audiência e você já sabe, continua mandando recadinho, porque a gente vai mostrando aqui ao longo da semana. A semana tá acabando, não é? Mas a gente guarda lá e vai distribuindo ao longo da semana para mostrar toda a nossa região. Tá aqui, ó, o QR Code, é só apontar a câmera do celular e mandar uma mensagem pra gente. Vamos pro intervalo? O inverno, ó, bate a porta, viu? E no quadro Partiu Cozinha, a gente preparou uma receita especial para esses dias mais frios. De dar água na boca, não saia daí. 1h21, estamos de volta e agora é aquela hora de chamar a sorte. Chama ela que vem. Preste atenção porque nessa semana tem uma Hilux do 4º prêmio do Saúde Cap e mais 100 mil reais em dinheiro. É para sair montado, hein? No primeiro prêmio são 11.600 reais. No segundo, 20 mil reais. No terceiro, 30 mil reais. E no quarto e grande sorteio, uma Hilux, mais 100 mil reais para você concorrer. E o Giro da Sorte continua, desta vez com 30 chances de ganhar 2 mil reais. Lembrando que o Saúde Cap é regional, então corre lá comprar o seu. Ajude o Hospital de Amor e acompanhe o sorteio que acontece dia 22 de junho. Boa sorte para todo mundo aí. Chama a sorte, não é, Rodolfo? Chama ela que ela vem. Ah, vale a pena, né? Você, além de ter a sorte, ainda você consegue e pode ajudar também o hospital. Vale muito a pena. E hoje, Mel, é o dia do cinema brasileiro. E o setor tem registrado números históricos. Neste ano, por exemplo, o país ganhou o primeiro Oscar da história com o filme Ainda Estou Aqui. E o nosso interior de São Paulo tem sido destaque também nas telonas, com muitas produções gravadas aqui pela gente, tá bom? E nós, inclusive, preparamos uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos ver juntos? Usinas de cana-de-açúcar, cachoeiras e o verde abundante são alguns dos cenários do filme Estranhas Cotoveladas, última obra do diretor Reinaldo Volpato, lançada em março deste ano. Gravada em cidades paulistas como Botucatu e São José do Rio Preto, a trama homenageia a cultura caipira e se desenrola em torno de um triângulo amoroso, abordando questões ambientais, agronegócio e as complexas relações da juventude. Mas quando eu falo da vida caipira, eu não estou me referindo ao caipira estereótipo do Jeca Tatu, né, do Mazzaropi, não é isso. O nosso caipira, que eu falo, são os caras que moram no interior paulista e têm uma identidade cultural da origem rural. Então, por exemplo, meus personagens do Estranhas Cotoveladas, eles são engenheiros agrônomos, são médicos, formados na universidade, mas que conservam o espírito da cultura caipira. Então eles falam porta, perna, eles têm uma relação forte com a cultura do interior do estado. Cineasta há mais de 50 anos, Reinaldo sempre fez questão de destacar as belezas do interior de São Paulo nas telonas. Então a gente sempre teve essa relação de força e de poder financeiro, de poder político com o cinema do interior. E é isso que eu fui agitar quando eu preferi me mudar para o interior de São Paulo e fazer um trabalho profissional sobre isso. A produtora e distribuidora de cinema do Lucas foi a responsável pela veiculação do filme. Em 2025, o empresário viveu uma experiência única e enriquecedora. A empresa dele foi uma das selecionadas para compor a delegação brasileira do Festival de Cannes, um dos maiores festivais de cinema do mundo. Então a gente expande isso, vai para o maior festival de cinema do mundo e leva até lá os nossos filmes. O Festival de Cannes, muita gente pensa, é no festival de exibir filmes. Mas eu brinco que a exibição de filmes no Festival de Cannes é apenas uma pequena parte do festival.
Muito do que eu fui fazer lá tem a ver com o marché do filme, que é a feira de mercado, que é onde as pessoas compram e vendem filmes. A dedicação desses profissionais tem feito com que as produções brasileiras conquistem ainda mais reconhecimento mundo afora. Neste ano, o país ganhou o primeiro Oscar da história com o filme Ainda Estou Aqui, que venceu na categoria de melhor filme internacional. E no Dia do Cinema Brasileiro, o setor tem muito a comemorar. Segundo a Ancine, Agência Nacional de Cinema, em 2024, mais de 125 milhões de pessoas assistiram algum filme nas telonas. Público quase 10% maior em relação a 2023. E você, já garantiu a sua pipoca? Não saia daí, porque a nossa sessão continua. Este cinema em Rio Preto comemora os números positivos. De janeiro a maio deste ano, a bilheteria já registrou um aumento de 15% na venda de ingressos. Olha, a gente em 2025 tá voltando, né, um pouco o movimento. Tinha uma redução, né, devido à pandemia, mas agora nesse ano que iniciou a gente teve um aumento com as estreias, aos poucos o público está voltando, faturamento também, então aos pouquinhos a gente está conseguindo atrair eles novamente. E mesmo com tantas opções na internet, a atmosfera das telonas com suas luzes, sons e a tradicional pipoca contribui para criar um ambiente mágico e inesquecível. O jornalista Túlio uniu a paixão pelo cinema com o mundo digital para criar conteúdo nas redes sociais e tem feito sucesso, viu? Um dos vídeos publicados já soma mais de 45 mil visualizações. E eu fui usando a criatividade, então às vezes eu vou fantasiado pro cinema, eu visto a fantasia do personagem, eu levo pessoa comigo para poder participar da sessão, brinco, faço enquete, então isso interage muitas pessoas hoje no digital, né? E a coleção de baldes de pipoca e copos é a recordação especial de cada filme assistido. O cinema, ele é mais do que ver um filme, ele é uma experiência. Você vai lá, você vivencia a experiência de estar numa sala maior, com mais pessoas, uma tela maior, uma amplitude de som maior, né? Um ambiente maior de som. E sem contar com sessões 3D, que te aproxima mais do filme, tem essa interação. Eu acho que o cinema brasileiro tem tudo para crescer mais, sabe? Tem tudo para ir além e cada vez mais conquistar novos prêmios. Já está crescendo, né? O Oscar aí foi um marco na história do cinema brasileiro. A gente espera que novas estatuetas apareçam ano após ano. Eu confesso, Mel, que eu adoro cinema, gosto de filmes, assim, sou um apaixonado por filmes desde muito pequenininho. Às vezes na correria não dá tempo de a gente ir no cinema não, mas sempre que tem uma folguinha eu faço questão de levar a criançada lá para curtir a telona. Eu também gosto demais de assistir a filmes, viu, Rodolfo? Emendo um atrás do outro, aí assisto quantos o horário permitir. E no cinema, melhor ainda, não é? A emoção é maior ainda. E agora vamos falar de festa, porque a tradicional festa de São Pedro em Mirassol tem atraído um público grande na Praça da Matriz, bem no centro da cidade. O evento, que é de quinta a domingo, vai até o dia 29. E a Joyce Cremonese conta ao vivo um pouquinho sobre essa grandiosa comemoração que une fé e também gastronomia. Vá lá, Joyce. É isso mesmo, Mel. Agora que tá vazio, né? Mas à noite o pessoal me contou que realmente vem gente de toda a região, né? Todo mundo aí a fim de conferir essa festa que já virou tradição. São 94 anos e a festa de São Pedro já é considerada a celebração junina mais antiga do Noroeste paulista. Pra gente ter uma noção, né? Da tradição que é essa festa, né? Eu vou conversar agora com José Carlos Bozani, que faz parte da organização. Conta pra gente o que o pessoal encontra aqui na festa, né? Já que é uma festa voltada aí para toda a família, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A festa é voltada para toda a família. Aqui as pessoas encontram uma festa que oferece todas as opções de alimentação de uma festa junina, que é a tradição que a gente vem trazendo, e também opções de lazer para todas as idades, para a família, para os adultos, para os jovens, adolescentes, para as crianças. Então tem muita opção de entretenimento também.
E o bacana, né, que além, né, de ajudar também aqui a igreja, né, também a festa, ela tem o objetivo de ajudar outras instituições, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Isso, a festa é a festa do nosso padroeiro, né? Mas ela, como tradição também de muitos anos, ela abre o espaço para as entidades assistenciais da nossa cidade para que façam a sua arrecadação de fundos através da venda de alimentos, pastéis, doces, bebidas e etc. Que são a Vila Vicentina, a PAI e o Educandário de Mirassol. E a festa começou, né, há mais de 90 anos atrás, aí com a questão, né, do leilão de prendas, que permanece até hoje. Fala um pouquinho dessa tradição. Exatamente. Ele começou assim e até hoje essa tradição continua dentro da festa, quer dizer, tudo aqui é tradicional, a gente vai incrementando alguma coisa aqui e ali, mas tudo continua. E exatamente nesse final de semana, no domingo, nós teremos o leilão de prendas, a partir das 9 horas, aqui na praça. Além do leilão, vai ter sorteio de prêmios e opções de alimentação para todas as pessoas, para todas as famílias, uma opção de vir aqui, almoçar, curtir os momentos tranquilos. E o sucesso de público, né? Vocês recebem muitas pessoas. Como que é o movimento, né, durante esses dias de festa? Esse ano a gente, mais uma vez, graças a Deus, superou as nossas expectativas, né? O sucesso que tem sido de público, né? Nas 2 primeiras semanas e ontem, que começou ontem, essa semana a gente começou ontem, então o público tem vindo de toda a região, não só de Mirassol. A gente agradece e convida para que venham conhecer, venham desfrutar desses momentos aí e aproveitamos também para agradecer, né? O apoio da Prefeitura Municipal e das autoridades que nos dão apoio para que o evento aconteça com tranquilidade, com segurança e tudo mais. Tá certo, obrigada, viu, pelas informações. Então a festa começa a partir de hoje, às 5 da tarde, aqui na Praça da Matriz, em Mirassol. Tem lanche de pernil, pão com linguiça, pastel, enfim, todo o cardápio ali tradicional também de uma festa junina, brinquedo para as crianças. Então realmente é uma festa para toda a família, todo mundo pode e deve aproveitar essa festa que vai até o dia 29 de junho. No dia 29 é o dia do padroeiro, né, São Pedro. Então tem missa, tem procissão, toda uma programação que envolve também essa questão religiosa. Então você vem, se diverte, ajuda as entidades aqui da cidade, a igreja também, enfim, é um passeio completo, né, Melissa? É uma festa deliciosa, você vai aproveitar muito e ainda ajudar ali as instituições. E hoje o climinha tá gostoso, não é? Não vai vir aquele friozão, então vai dar para aproveitar bastante. Muito obrigada, Joyce, pelas suas informações. E ó, o inverno tá chegando, não é? Tá batendo a porta, como a gente já falou, começa oficialmente amanhã. E nada melhor nesse tempinho do que preparar aquele caldo, não é mesmo? Então, partiu cozinha? Oi pessoal, meu nome é Luiz e hoje eu vou ensinar um caldo tradicional para os dias mais frios. Acompanha comigo os ingredientes. Para essa receita nós iremos usar 500 gramas de mandioca, um peito de frango, 300 gramas de bacon, 2 linguiças calabresas e cheiro verde ao gosto. Para iniciarmos, iremos colocar a mandioca no liquidificador. Iremos aproveitar também o caldo a qual cozinhamos o frango para podermos bater a mandioca e pegar o sabor. Pessoal, após bater, fica com essa textura. E agora nós iremos fritar o bacon, a calabresa e acrescentar o frango. E essa mistura, ela ficará em reserva agora. Agora iremos acrescentar o bacon. Juntamente com o bacon, iremos acrescentar a calabresa. Para o pessoal que não gosta muito de cebola, fica uma diquinha. Rala a cebola juntamente com os outros ingredientes para ele pegar o sabor e não ficar com aqueles pedação. Hora que estiver nesse ponto a calabresa e o bacon, iremos adicionar agora o frango. Após misturar todos os ingredientes, nós iremos pegar aquele que a gente tinha reservado, a mandioca com um caldo de frango, e iremos adicionar junto com a nossa mistura.
Para finalizarmos, nós levaremos ao fogo novamente. Agora é só mexer e acrescentar o seu tempero a gosto. O nosso caldo está pronto e para finalizar e dar um toque especial, iremos acrescentar o cheiro verde. E esse é o nosso caldo. Espero que vocês tenham gostado e partiu cozinha! Eu adorei, viu, Luísa? Luísa, que é nossa colega aqui do setor de recursos humanos, mostrando também seus dotes culinários aí pra gente. Eu adoro um caldo, sopa, adoro, sou apaixonada. Também gosto, mandou bem a Luísa, hein? Me surpreendeu ali. Eu só não tive a oportunidade de experimentar o caldo do dia que ela fez, mas fica para uma próxima, quem sabe, né, Mel? A Gabi, pelo visto, provou, viu, Rodolfo? Com certeza. Você não perde nenhuma receita, não. Ó, vamos ver agora então como está a participação do pessoal de casa no nosso WhatsApp, né? 17981278656. Hoje talvez não dá tempo de você participar mais, mas manda mensagem que amanhã a gente mostra aqui, tá bom? Vera de Rio Preto, boa tarde, Mel e Rodolfo, estou sempre assistindo vocês. Mandem um beijo para as minhas netas, Betina e Gabriela, que lindas ali de caipirinhas em festa junina. Valeu, Vera, obrigado pela sua mensagem. Rita de Olímpia, boa tarde, Rodolfo, Mel, essa é a nossa linda Gruta de São José, um lugar lindo e abençoado. Tá aí também a participação do casal aqui nesse feriadão. Cleonice, agora de Bálsamo, boa tarde, amo vocês, assisto todos os dias. Hoje é feriado e eu estou trabalhando, abraços para vocês. Também estamos juntos nessa aí, ó, feriadão com muito trabalho. Solange de Penápolis, boa tarde, Mel e Rodolfo. Quero mandar um abraço para o meu filho João Vitor. Estamos sempre ligados no TH+ SBT. Muito legal, valeu, Solange. Um abração para vocês aí, tá bom? Lídia de Dracena agora, boa tarde, Rodolfo e Mel. Lindo programa de vocês. Moro no distrito de Jamaica, em Dracena. Mando um beijo para as minhas netas, Ana, Hilary e Maria Vitória. Tá aí as duas lindas aqui, ligadinhas também no nosso TH+ Notícias, distrito de Jamaica, conheço bem aí. Lúcia de Pereira Barreto agora, boa tarde, Mel e Rodolfo, manda um alô aqui pra gente de Pereira Barreto, principalmente para o Daniel, esse da foto, e também para Carla, Bianca, Rael e Thiago. Abraços, valeu, Lúcia, obrigado. Ó, beijo grande para todo mundo da região. TH+ Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã, a partir do meio-dia, a gente está de volta. Tchau, tchau, gente. Tchau, Mel. É isso aí, encontro marcado, então, uma ótima tarde, excelente fim de feriado para todo mundo. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau, Rodolfo.